Vamos então resolver um conjunto de exercícios F17 de funções. Este conjunto de exercícios está localizado na página 75, tem duas perguntas, cada uma das quais com várias alíneas. Vamos então começar pela primeira. A primeira diz-nos o seguinte: o João aqueceu um líquido e depois deixou arrefecer. Enquanto o líquido arrefecia, mediu a sua temperatura minuto a minuto. Portanto, temos aqui um gráfico em que o eixo X é o tempo, minutos, 0 minutos, 1 minuto, 2, 3, 4, 5 e 6, e no eixo dos Y temos a temperatura em graus Celsius. Portanto, ao fim, no minuto 0, o líquido tinha a temperatura de 60 graus, depois no minuto 1 desceu de 60 para 50, depois no minuto 2, ao fim do minuto 2, tinha descido para 30 e assim sucessivamente. Portanto, temos aqui várias questões. Vamos responder então à primeira, que é a seguinte: desde que o líquido deixou de ser aquecido, quantos minutos decorreram até que a temperatura do líquido ficasse a 30 graus Celsius? Portanto, temos aqui o gráfico. O que é que nós verificamos? Que no tempo 0, 0 minutos, é o momento até ao qual o líquido foi aquecido, né? O líquido encontrava-se a 60 graus Celsius, correto? Isto é o minuto 0, começou a ser medido. Ele foi aquecido, imagina aqui, se o eixo X continuasse para o lado esquerdo, o líquido estaria a uma temperatura, sei lá, por exemplo, de 5 graus ou 10, começou a aumentar com o aquecimento e, quando deixou de ser aquecido, estava a 60 graus. A partir daqui, começou a arrefecer. Isto é, a curva começou a desenvolver-se no sentido oposto. Isto é, começou a ser decrescente. Antes era crescente, passou a ser decrescente. Este tempo, ou seja, o tempo até ao qual o líquido foi aquecido, coincide com o tempo a partir do qual o líquido começou a ser arrefecido. Não é? Até aqui foi aquecido, mas a partir do momento em que deixou de ser aquecido, começou a arrefecer. Isto é o tempo 0, o minuto 0. Como nós pretendemos saber qual o tempo que decorreu entre o momento em que o líquido se encontrava a 60 graus até ao momento em que ele passou a ter 30, qual foi o tempo ao fim do qual ele atingiu os 30 graus? Ao fim de, traçamos aqui a paralela ao eixo do X, interseta naquele ponto, a vertical, isto é paralela ao eixo dos Y, vai intersetar aqui no ponto X igual a 2. Isto é, o líquido ao fim de 2 minutos estava a 30 graus. Ou seja, 30 graus foi atingido ao fim de 2 minutos. Ou o inverso, ao fim de 2 minutos tinha 30 graus. Então, a partir do momento que o líquido deixou de ser aquecido, ele começou a arrefecer. E ao fim de 2 minutos a sua temperatura baixou de 60 graus Celsius para 30 graus Celsius. Correto? Segunda questão. Qual é a temperatura máxima atingida pelo líquido? Basta olhar o gráfico. A temperatura máxima do líquido é atingida no momento até ao qual o líquido foi aquecido. Não é? Portanto, o líquido começou a aumentar a temperatura e, quando chegou a este momento, que é o momento certo de contagem, o líquido estava a 60 graus Celsius. Portanto, nesse instante, a temperatura do líquido, que era 60 graus, corresponde à temperatura máxima atingida pelo líquido. Porque ele, depois de deixar de ser aquecido, ele vai começar a arrefecer. Então, a temperatura máxima atingida pelo líquido foi de 60 graus Celsius. E verificou-se quando? Até o instante em que ele foi aquecido. Esse instante coincide com o momento em que se começou a registrar o arrefecimento, que é o minuto 0. Correto? A linha 3. Quando desceu a temperatura nos primeiros 3 minutos? No minuto 0, ou seja, quando foi iniciado o arrefecimento, a temperatura do líquido encontrava-se a 60 graus Celsius, correto? A 0 minutos a 60. No minuto 3, que nós pretendemos ao fim de 3 minutos, qual seria a temperatura do líquido? Para 3 minutos, o líquido encontrava-se a 20 graus Celsius. Quanto é que desceu a temperatura? Desceu dos 60 para os 20, ou seja, desceu 40 graus Celsius. A linha 4, temos 3 perguntas. A primeira, f de 2, isto é, o que é que significa? Qual é a imagem do objeto 2? É 30. Ou qual é a temperatura que o líquido atingiu ao fim de 2 minutos? Portanto, 0 minutos era 60, 1 minuto é de 50, ao fim de 2 minutos estava a 30. O líquido está a arrefecer. Portanto, f de 2 é igual a 30. E f de 5 é exatamente o mesmo. Qual é a imagem f de x do objeto 5? Isto é,
qual é a temperatura do líquido depois de ter arrefecido 5 minutos. Portanto, 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Ao fim de 5 minutos, o líquido encontra-se a 10 graus Celsius. A linha C, o valor de x, sabendo que f de x é igual a 50. Isto é, qual é o objeto x cuja imagem é 50? Traçamos aqui a paralela ao eixo x em 50 e vamos ver onde é que ela interseta o nosso gráfico, neste caso o ponto. Interseta neste ponto que é exatamente ao fim de 1 minuto. Portanto, ele ao fim de 1 minuto, a sua temperatura está em 50 graus Celsius. A linha 5, durante quanto tempo a temperatura do líquido diminuiu? Vamos ver. No minuto 0 a temperatura do líquido era 60 graus, já tínhamos visto. Decorrido 1 minuto, a temperatura do líquido desceu para 50 graus Celsius. Decorridos 2 minutos, a temperatura do líquido desceu para os 30 graus Celsius. Decorridos 3 minutos, a temperatura do líquido desceu para os 20 graus Celsius. Ao fim de 4 minutos, a temperatura do líquido desceu para os 15 graus Celsius. Portanto, fica aqui a meia, entre os 10 e os 20, portanto é 15. E, decorridos 5 minutos, o líquido desceu para os 10 graus Celsius. E ao fim de 6 minutos, qual será a temperatura do líquido? A mesma, 10 graus Celsius. Isto é, a partir dos 5 minutos, a temperatura do líquido manteve-se constante. Não desceu. Portanto, a temperatura do líquido diminuiu durante 5 minutos e a partir daí manteve-se constante. A linha 6, em que período de tempo a variação da temperatura não se alterou? Como nós podemos ver no gráfico, ao fim de 5 minutos o líquido estava a 10 graus Celsius e depois, ao fim de 6 minutos, mantinha-se a 10 graus Celsius. Isto é, a temperatura do líquido não se alterou aos 5 minutos e aos 6. Portanto, entre os 5 e os 6 manteve-se constante. A linha 7, qual seria a temperatura no laboratório? Indica uma possível razão para a tua resposta. Vamos então ver. Se nós repararmos, a partir dos 5 minutos, o líquido não arrefeceu. Correto? Ora bem, sabemos que o líquido, quando vai arrefecendo, um líquido qualquer, não é? Se nós aquecermos qualquer coisa numa panela, ele vai aquecendo, se deixarmos de aquecer, a partir daí ele começa a arrefecer. Não é? E como é que ele arrefece? Arrefece porque há uma transferência de calor do líquido para o ambiente, onde ele se encontra. Neste caso, entre o líquido que foi aquecido e o ambiente do laboratório. Portanto, quando a temperatura do líquido igualou a temperatura do ambiente, isto é, quando a temperatura do líquido fica igual à temperatura do ambiente, isto em termos gerais, deixa de haver transferência de calor do líquido para o ambiente. Isto é, a partir daí não há transferência de calor, então a temperatura do líquido mantém-se constante. Porquê? Porque está igual à do ambiente. Não há transferência de calor. Então podemos concluir que a temperatura final a que ficou o líquido é aproximadamente igual à temperatura do ambiente do laboratório, isto é, 10 graus Celsius. Podemos então dizer que a temperatura do laboratório é aproximadamente 10 graus Celsius. Vamos então ao segundo e último problema. Este problema tem 2 alíneas. Vamos começar então pela primeira. Das correspondências representadas, uma não é função. Identifica justificando a tua resposta. Portanto, vamos começar já por este gráfico A. Para o objeto 1, nós temos 2 imagens. Será que isto é uma função? Para o objeto 2 temos uma imagem, para o objeto 3 temos uma imagem, está correto, mas para o objeto 1 temos 2 imagens. Isto é, aparece aqui 2 pontos com valores de y diferentes. Será que é uma função? Portanto, como nós sabemos, aqui a terceira regra diz-nos que a um elemento do conjunto de partida tem que corresponder um único elemento do conjunto de chegada. Qual é o conjunto de partida? É o conjunto constituído pelos elementos 1, 2 e 3. Conjunto de chegada, quais são? Temos 0, 2 e 3. Simplesmente ao objeto 1 corresponde 2 imagens, o objeto 0 e o objeto 2. Portanto, isto não é uma função. Vamos então verificar se os outros 3 são funções. Para o objeto 1 corresponde a imagem 1. Está correto? Portanto, é uma função. Para o objeto 2 corresponde a imagem 2. E para o objeto 3 corresponde a imagem 3. Portanto, há uma correspondência num sentido para o outro. A cada objeto corresponde apenas uma imagem. Portanto, isto é uma função. Gráfico C. O objeto 1 corresponde à imagem 4. Está correto? Uma imagem. O objeto 2 corresponde à imagem 2. Também está certo.
e objeto 3 corresponde à imagem 0, certo? Portanto, também é uma função. Gráfico D, objeto 1 corresponde à imagem 1, o objeto 2 corresponde à imagem 1 e o objeto 3 corresponde à imagem 1. Portanto, está correto. A cada objeto corresponde uma única imagem. E todos os objetos têm uma imagem, que é no fundo, a segunda regra. Né? Há uma correspondência de um sentido, que é do conjunto de partida para o conjunto de chegada. Todos os elementos do conjunto de partida têm imagem, 1, 2 e 3 têm imagem, e a cada objeto corresponde apenas uma imagem. Portanto, estas três são funções, a primeira não é uma função. A linha 2, para cada uma das funções representadas acima, escreve o domínio, o valor do domínio, o contradomínio e representa cada uma delas por uma tabela. Vamos então ver uma a uma, para as três funções. A linha B, o domínio qual é? Os valores atribuídos à variável independente estão localizados no eixo horizontal e os valores avaliados da variável dependente, isto é, das imagens, estão localizados no eixo vertical. Portanto, para 1 corresponde 1, não é assim? Para 2 corresponde 2 e para 3 corresponde 1. Então, os objetos quais são? Que é o domínio. É o conjunto constituído por os elementos 1, 2 e 3. Portanto, o domínio é o conjunto de todos os objetos possíveis. Correto? O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis. Isto é, para o objeto 1 corresponde a imagem 1, para o objeto 2 corresponde a imagem 2 e para o objeto 3 corresponde a imagem 1. Então, neste caso, o contradomínio é constituído pelos elementos 1 e 2. São as imagens possíveis. 1, 2 e 1. Aqui há a repetição do 1, por isso é que aparece só aqui dois elementos, enquanto o de cima tem 3, o conjunto de partida. O gráfico, podemos dizer que para x corresponde, o f de x é 1, para x corresponde uma imagem 1, para o objeto 2 corresponde uma imagem 2 e para o objeto 3 corresponde uma imagem 1. Vamos ao gráfico C. Temos então os valores atribuídos à variável independente estão no eixo horizontal, variável dependente no eixo vertical. Para 1 corresponde 4, para 2 corresponde 2 e para 3 corresponde 0. Então, o domínio quais são? Conjunto dos objetos 1, 2 e 3. O contradomínio, conjunto das imagens. Temos 4, e temos 2 e temos 0. Certo? Para 1 corresponde 4, para 2 corresponde 2 e para 3 corresponde 0. Então, o contradomínio é 4, 2, 0. Ou podemos pôr ordenados, 0, 2, 4, era a mesma coisa. Né? A linha B, a tabela, para o objeto 1 corresponde à imagem 4, para o objeto 2 corresponde à imagem 2 e para o objeto 3 corresponde à imagem 0. Porque é que a imagem de 3 é 0? Portanto, a imagem 3 é 0 porque a sua imagem está localizada no eixo X. Portanto, a sua ordenada é 0. Apenas se pode deslocar no eixo X, neste caso está na posição 3. Vamos ver finalmente o terceiro gráfico, o D. Os valores atribuídos à variável independente estão localizados no eixo horizontal, a dependente no eixo vertical. Isto é, objetos e imagens, ou seja, x e f de x. Para x igual a 1 nós temos y igual a 1, para x igual a 2 temos y igual a 1 e para x igual a 3 temos y igual a 1. Portanto, as imagens são exatamente iguais. O domínio é os elementos 1, 2 e 3. O contradomínio é o conjunto de imagens, que é único, é 1. E a tabela pode ser apresentada desta maneira. Para o objeto 1, 2 e 3, a imagem é exatamente a mesma, é 1. Correto?